Meus amados irmãos, a forma que o reino de Deus avança nos mostra como Cristo é e o que Ele faz. A forma como o reino de Deus avança nos mostra quem é o nosso Senhor, quem Ele é e o que Ele faz. Nós estamos diante desse texto sagrado, irmãos. Lucas, o nosso médico amado, está mostrando como é o ministério de Jesus Cristo, como é o ministério do nosso Senhor. Lucas está mostrando, irmãos, que o tempo não para Cristo. O Cristo encarnado está pregando as boas novas do reino aqui. O Senhor da glória está em missão, está trabalhando em favor de Deus. Agora Lucas está mostrando essa dinâmica, esse movimento do reino de Cristo. Perceba, ele estava confrontando as multidões sem fé, ele estava apreciando a fé daquela pecadora redimida e agora ele está aqui nas cidades. É isso que o verso diz. Jesus ia passando pelas cidades. Acompanhe o texto aí comigo. Olha o que aqui diz Lucas no capítulo 8, verso 1. Jesus ia passando pelas cidades. Quem ia passando pelas cidades era Jesus, tá, irmãos? É dele a iniciativa. E com ele estavam os 12. Jesus e os seus estão avançando nas cidades. Lucas quer mostrar isso. Irmãos, Lucas está mostrando a ação do reino de Deus. O reino de Deus está transformando vidas aqui. Eu não sei se vocês perceberam isso na leitura do texto. Mas Jesus avança e o seu evangelho avança. Jesus avança e acontece libertação. Jesus avança, irmãos, junto com os seus. Jesus reúne os seus e caminha com eles, e o reino de Deus vai avançando, vai transformando vidas, vai fazendo com que os povos, as pessoas compreendam que as promessas de Deus estão se cumprindo na figura de Jesus Cristo. É como se Lucas dissesse assim: israelitas, contemplem, o reino de Deus chegou. Como é que ele avança, Lucas? Meu amado irmão, como é que, nosso médico amado, como é que o reino de Deus avança? Lucas mostra isso, irmãos. Ele avança por causa da proclamação do evangelho. Ele avança transformando vidas. E ele avança reunindo pessoas e colocando essas pessoas na missão de Deus. Nós vemos o reino de Deus avançando. A minha oração é essa: Senhor, nos usa não apenas como ouvintes da palavra, mas como participantes fiéis, como comprometidos diante do nosso Rei. Portanto, irmãos, vamos ver aqui com esse texto de Lucas, esses versos, como o reino de Deus avança. Vejamos como Cristo tem avançado com o seu reino. Eu intitulei esse sermão, eu já falei isso, vou repetir: o avanço do reino de Jesus Cristo, ou por que não dizer, o avanço do reino do homem perfeito. E o avanço é esse. Lucas mostra que o reino avança pela pregação fiel das Escrituras, pela pregação fiel do Evangelho. Olha o que aqui diz aí o texto, verso 1, olhe na sua Bíblia. Depois disso, depois desse cenário aqui da mulher que adorou ao Senhor e Deus a recompensou, e Cristo a recompensou, Jesus ia passando pelas cidades e povoados. A palavra forte aí é proclamando, pregando, anunciando as boas novas do reino. Lucas, irmãos, está deixando muito claro aqui para os seus primeiros leitores, ele está deixando muito claro aqui para os seus leitores como é que acontece esse avanço do reino de Deus. Veja a primeira palavra que ele disse: depois disso, Jesus. É a primeira coisa que Lucas destaca aqui. O reino de Cristo avança com Cristo. O reino de Cristo avança por causa de Cristo. O reino de Cristo é transformador, é libertador por causa de Jesus Cristo, meus amados irmãos. Ele é poderoso, Ele é Emmanuel, Ele é Deus conosco. A palavra diz aqui que ele ia passando, andando. Essa palavra aqui, andar, no grego, significa literalmente percorrer com uma intenção, atravessar as cidades com uma intenção, ir de um lugar para o outro com intenção. Lucas está destacando isso para mostrar que Jesus não estava vagando aqui nessa terra, ou perdendo tempo aqui entre nós, ou fazendo uma coisa que ele nem sabia para onde
quais seriam os resultados daquilo. Não, Jesus já tinha clareza de qual era a sua missão e qual seria o resultado dela. Ele iria alcançar pessoas, ele iria transformar pessoas, ele iria transformar realidades. Ele avança intencionalmente. Meus amados irmãos, isto está em alinhamento com a nossa fé reformada. Nós acreditamos que a pregação de Cristo, que a pregação do Evangelho, ela tem os seus méritos por causa de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, Cristo é o Senhor da igreja. Os resultados que uma igreja recebe, irmãos, não são pelas obras dessa própria igreja, mas é pelo trabalho de Cristo. Paulo já disse que alguns plantam, outros regam, mas Deus é que dá o crescimento. Jesus, ele percorre aqui. Lucas mostra duas expressões gregas, polinkomen, polinkaikomen aqui, que quer dizer assim, cidades e vilarejos, cidades e vilas. Do grego aqui, essa expressão aí que você vê, cidades e povoados na NVI, quer dizer exatamente isso, que Cristo estava nos centros urbanos pregando o Evangelho, em cidades muito cheias de recursos, de tecnologia, de ciência. Cristo estava ali pregando o Evangelho, meus amados irmãos. Em vilarejos, em cidades simples, em povoados comuns, Cristo estava ali pregando o Evangelho. O que é que Lucas quer mostrar com isso, irmãos? Lucas quer mostrar a amplitude do tamanho do reino de Jesus Cristo. Cristo vai alcançar todos os lugares. Você crê nisso? Cristo vai alcançar todos os lugares. Cristo faz isso, irmãos, com a proclamação do Evangelho. Lucas diz que ele ia proclamando. A palavra aqui, kerisson, quer dizer exatamente isso. Quer dizer a proclamação de um arauto. Essa palavra aí que você está vendo, proclamando, pregando, anunciando. Veja, irmãos, é muito simples de entender isso aqui. Qualquer pessoa pode entender isso que Lucas está nos dizendo. Nenhuma instituição nesse mundo pode fazer aquilo que só a igreja faz por causa de Cristo. Pregar o Evangelho a toda criatura e tirar essas criaturas do reino das trevas para o reino de Cristo. Irmãos, a nossa missão aqui em Maragogi é essa, tá? Nós sustentamos essa igreja para que essa igreja mantenha-se aberta, pregando o Evangelho todos os domingos, afirmando que em Jesus Cristo a salvação, explicando as doutrinas da graça de Deus, explicando os mistérios de Jesus Cristo, explicando a boa obra de Deus. A função aqui é de um arauto, irmãos. Jesus Cristo estava proclamando os decretos de Deus, ou o decreto de Deus. Ele percorria de cidade em cidade, se posicionava em lugares públicos, se posicionava nas praças, estava nas portas das pessoas, estava nos vilarejos. Você está vendo um texto como esse, e esse texto, por mais que ele fale sobre missões, ele não é necessariamente um texto missionário. É missionário porque Cristo está pregando. Mas esse texto, irmãos, ele quer mostrar para a gente o avanço do reino de Deus. A base desse texto é esse, o coração pulsante desse texto é esse: o reino vai avançar, ponto final. O reino é glorioso e vai alcançar corações, vai transformar vidas, ponto final. Cristo que vai fazer isso. A gente está vendo aqui a movimentação de Jesus, e quando a gente vê o reino de Cristo avançando por Ele mesmo, eu fico pensando que o nosso coração deve também estar aquecido com esse Cristo. Nós somos aqueles que vão anunciar o Evangelho. Quão preciosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. As Escrituras nos falam sobre isso. Lucas diz que ele está anunciando, olha aí a palavra, proclamando as boas novas. Tem assim na sua Bíblia, no verso 8, as boas novas. Essa palavra aqui, boas novas, é euangelion, palavra falada sobre o Evangelho de Jesus Cristo, né? Euangelion, quer dizer exatamente isso do grego, boas novas. Jesus Cristo, ele estava fazendo uma função de um arauto aqui. No mundo antigo, quando se falava essa palavra euangélio, então todo mundo tinha em sua mente exatamente isso. Euangélio é o nascimento de um grande imperador, evangelho. Euangélio, evangelho, se refere a uma ascensão de um rei. Ou evangelho se refere à vitória nas guerras. Então é algo muito simples que Lucas está dizendo aqui, fácil de entender também.
para que essa palavra Evangelho fosse falada na antiguidade, algum desses eventos aqui históricos, marcantes, eles aconteceriam. Se essa palavra fosse soada nas trombetas, Evangelho, você que era um cidadão de uma cidade dessa, pudesse entender que haveria uma grande anunciação. Uma anunciação que mudaria diretamente a sua vida, diretamente a sua realidade. Porque quando um César nascia, era necessário todo um tributo a esse novo rei que estava nascendo. Esteja você em Roma no século I, e as trombetas toquem, e o arauto fale simplesmente essa palavra, Evangelho. Esteja você em sua casa e não saia, para você ver o que aconteceria. Você prestaria contas a Roma. Por quê? Porque um novo rei estava nascendo, ou um novo reino, um novo rei estava assumindo o poder, ou aconteceria uma grande vitória, um anúncio de uma grande vitória. Olha, o nosso general, ele trouxe vitória, ele venceu as guerras, Roma foi poderosa, Roma foi gloriosa. Meus amados irmãos, então Jesus agora está trazendo essa palavra para si. Lucas está mostrando que Jesus é esse que merece toda a honra e toda a adoração, porque Jesus não só é uma cena, Jesus não só é um evento importante, Jesus não só é um acontecimento marcante, Jesus é Deus. Jesus é Deus encarnado. Lucas mostra isso de forma clara, irmãos. Quando ele utiliza essa palavra Evangelho, ele já colocou essa palavra em Lucas 2,11. E os anjos cantavam assim: hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Senhor, que é Cristo. Eu trago novas de grande alegria para todo o povo. O Salvador chegou. Então, claro que os autores cristãos, inspirados pelo Espírito Santo, vão agora associar diretamente o Evangelho a Jesus Cristo. O Evangelho é Cristo, irmãos. Porque nós podemos ver que o Evangelho é Cristo. Porque Cristo tem um ápice aqui nesse texto. Porque essa palavra tem que ser dada a Cristo. Nós, o povo de Deus, acreditamos que Cristo é o Rei que nasceu para nos salvar. Nós que somos de Cristo, acreditamos que Cristo é o Rei que governa o nosso coração. Nós que somos de Cristo, acreditamos que o Senhor, temos plena certeza que o nosso Senhor venceu todos os seus inimigos e que toda a vitória foi dada ao povo de Deus. Todo o reino, irmãos, é reflexo do poder de Cristo, de quem é o Senhor. Todo o reino está dentro daquilo que Ele faz. É Cristo. Cristo é o nosso grande Rei, irmãos. O centro do Evangelho. O centro do Evangelho, Lucas diz aqui, finalizando o verso 1, ele diz: ele estava anunciando o Evangelho, o reino de Deus. Cristo estava anunciando o reino de Deus. Essa palavra aqui, Basileia Turanu, quer dizer exatamente isso, que o reino dos céus está entre nós, que o reino dos céus chegou. Charles Spurgeon disse assim: contemplem o reino de Deus. Em outras palavras, ele disse isso. E como é que você contempla o reino de Deus? Olha o que Spurgeon disse. Ele disse que o Evangelho é, em resumo, isso, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os piores pecadores. O reino de Deus chegou, irmãos. Esse texto nos conduz a uma verdade clara. O reino de Deus, ele não avançou por causa das estratégias dos seus discípulos. O reino de Deus não avançou por causa da oração dos seus discípulos. O reino de Deus não avançou por causa dos dons dos seus discípulos. E o reino de Deus não avançou por causa dos recursos do povo de Deus. O reino de Deus avançou porque o Evangelho foi pregado. E quando o Evangelho foi pregado, Deus quebrou corações e transformou pecadores. Deus confrontou pecadores. E agora esses pecadores, uma vez que foram confrontados pela graça, eles receberam perdão e eles adentraram no reino de Deus. O reino de Deus continua avançando. Essa é a primeira defesa de Lucas. A segunda coisa, meus amados irmãos, que nós percebemos aqui, nós vemos que o reino avança porque ele transforma vidas. O reino transforma vidas. Olha o que aqui diz aí o verso 2. Acompanhe comigo. E também os 12 estavam com eles.
Verso 2: e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Lucas mostra, irmãos, o reino de Cristo avançou, tem avançado, o reino tem alcançado os corações têm sido quebrados. Mas, irmãos, o reino de Deus é real, ele não é apenas teórico. Eu estou sentindo o reino de Deus. Sim, tudo bem, você pode sentir, mas você também pode ver o reino de Deus. Cadê o reino de Deus, pastor? Veja ao seu redor, olha o irmão que está do seu lado, olhe quem ele era e quem ele é hoje, olha a vida que ele tem, olha a transformação de vida que ele recebeu. O reino avançou, o reino transforma vidas. Lucas está mostrando aqui, irmãos, que haviam mulheres ali que foram curadas. Quem são essas mulheres? Muitas delas anônimas. Aí, para que os seus leitores não dissessem, isso é um conto, Lucas só está anunciando uma coisa superficial. Havia mulheres, mas quem são essas mulheres? O Espírito Santo faz questão de dessas relatar apenas uma. Maria Madalena. Essa palavra aqui, irmãos, essa palavra aqui do grego, algumas mulheres haviam sido curadas. Essa expressão aqui, terapeu, quer dizer exatamente isso. Algumas dessas mulheres tinham sido curadas verdadeiramente, ou por que não dizer todas essas, né, que Lucas apresentou. Elas foram restauradas completamente, irmãos. Elas foram tratadas emocionalmente, completamente. Lucas mostrou aqui que essa cura de Jesus é completa. E para mostrar isso, ele apresenta essa figura aqui, Maria de Magdala, Maria Madalena. Magdala se encontra em Mateus 4, verso 23, se você quiser dar uma olhada nesse texto, você pode. Essa região aí, Magdala, é uma região gentílica, uma região que fazia parte daquele território de Israel, mas era muito povoada por gentios. Essa cidade de Magdala era um centro econômico da região dali, daquelas regiões ali da Galileia. Era uma região extremamente associada à pesca e à grande quantidade de peixes. Nós estamos falando de uma mulher que ficava próxima a portos, próximo à praia. Lucas quer nos chamar a atenção. Essa mulher está próxima à praia. E o que nessa praia tem? Olha o cenário, eu queria que você prestasse atenção nisso. Nesse cenário da praia tem muita riqueza aqui envolvida nessas terras. Nesse cenário da praia tem muita influência política, econômica. Os imperadores querem estar ali. Ali há portos, ali há lugar de culturas. Mas ali há demônios, irmãos. Ali há demônios. Maria Magdala aqui, a gente não sabe o caso dela, o porquê esses demônios chegaram na sua vida. Ela era uma pecadora, irmãos. Lucas mostra o grau aqui é muito intenso. Todas as vezes que você vê na Escritura Sagrada esse número 7, é porque a Escritura quer mostrar uma amplitude, uma coisa muito grande, uma totalidade. 7 para Lucas aqui não é números, não é quantidade, é totalidade. É como se ele dissesse assim: olha, essa mulher está tão possessa que ninguém pode retirar os demônios dela. Não só é um diabo, não só é uma legião, mas é um monte. E não tem como a gente dizer o tamanho disso aqui, é o estrago. Essa mulher está perdida. Não está. Essa mulher não está perdida, porque Cristo avança com o seu reino e cura e liberta. Jesus curou essa irmã. Veja, uma endemoniada agora passou a pertencer ao reino de Deus, irmãos. Uma endemoniada agora, uma cheia de demônio, a pior, a incapaz, a que não tinha mais solução para ela. Foi a primeira pessoa que viu Cristo ressurreto. Foi a primeira pessoa que viu o sepulcro vazio. Foi a que estava presente com Jesus em vários momentos do seu ministério. Sabe por quê, meus amados irmãos? Essa mulher estava com Jesus Cristo porque o reino de Deus avança e Cristo liberta pecadores. Lucas mostra, irmãos, aqui quantos demônios tinha aquela irmã.
Nós não estamos interessados em quantos demônios ela tinha em seu ser. Nós queremos ver Cristo a curando, a libertando, e essa irmã seguindo a Cristo. Maria foi transformada, irmãos. Maria foi liberta pelo poder do Evangelho. Veja, Mateus 27 diz que ela estava presente no sepultamento. Lucas 24:10 diz que ela foi a primeira a ver o sepulcro vazio. João, capítulo 20, verso 14, mostra que ela foi a primeira a ver, não somente o sepulcro vazio, mas Cristo ressurreto. A primeira pessoa que viu Cristo ressurreto foi a mais atormentada entre os homens. Se o poder das trevas é grande, irmãos, o poder do nosso Senhor Jesus Cristo é superabundante, é glorioso, é imenso. A endemoniada viu Cristo sendo enterrado, viu o túmulo de Cristo vazio e foi a primeira a ver Cristo ressurreto. Oh, meus amados irmãos, o que Lucas está nos dizendo é algo bem profundo nesse momento. Ele está dizendo assim que Cristo avança, Ele alcança os desvalorizados desse mundo, Ele dá destaque aos homens improváveis. Lucas registra as mulheres. Cristo andava com mulheres, e o fato de Lucas mostrar as mulheres era porque as mulheres eram pessoas desvalorizadas no primeiro século. Mas Cristo está dando valor àquela endemoniada e às mulheres, porque Cristo liberta, porque Cristo transforma. E quando Cristo transforma uma vida, irmãos, é impossível que essa vida fique como ela estava. Nunca mais aqueles demônios atormentaram aquela irmã, sabe por quê? Porque Cristo era o Senhor dela. Aquela irmã deixou de ser aquela lunática perturbada dos seus tempos, esquizofrênica, e passou a ser uma cooperadora de Cristo, uma participante do reino de Cristo, um atuante no reino de Cristo. Eu, como pastor, fico muito desconfiado dessas conversões, que pessoas dizem assim: eu sou do Senhor Jesus, mas não vivem com Cristo. Eu tenho dúvida dessas conversões. Nós temos dúvidas dessas conversões. Essa igreja tem dúvida dessas conversões. Não tem como uma pessoa conhecer a Cristo e o reino de Deus avançar nesse coração e essa pessoa permanecer inerte, longe do Senhor. É impossível isso. Onde Cristo avança, o território é conquistado, e agora é de Cristo, meus irmãos. E agora é de Cristo. Lucas mostra, irmãos, algumas outras pessoas aqui. Veja que ele está dizendo aqui exatamente algumas coisas. Ele está dizendo assim: essas mulheres foram alcançadas pela graça. Todas essas mulheres quebraram as expectativas humanas. Por quê? Porque aquela cheia de espíritos não tinha como ser salva. Mas algo aconteceu, o reino chegou, o reino avançou, o reino libertou. Charles Spurgeon disse assim: amados irmãos, o Senhor se deleita, é prazeroso para Deus salvar os maiores pecadores, é prazeroso para Deus. Então esse texto nos mostrou uma verdade clara nessa noite. O reino começou no coração, o coração foi quebrado, foi arrependido, e agora ele é manifestado para aqueles demônios serem excluídos ali do coração daquela mulher. Aquele coração precisava ser de Deus, e Cristo alcançou aquele coração. Aquela mulher deixou de ser uma endemoniada porque o seu interior foi transformado. Você vai ser essa pessoa que vai ser um crente visível, você vai ser um trabalhador do reino, você vai estar com Cristo e com os seus, porque o seu coração foi transformado. Ou senão, você ainda precisa de transformação. É impossível, é isso que o texto está dizendo, é uma conclusão clara. Quando Cristo chega e governa o coração, Ele governa a vida. Irmãos, terceiro e último ponto desse sermão, Lucas nos mostra que o reino avança. Em primeiro lugar, porque o reino é proclamado. Em segundo lugar, porque o reino transforma, através do seu rei, Cristo transforma. E por fim, Cristo reúne pessoas participantes para a missão. Olha o terceiro verso aí, Joana,
a mulher de Cusa, administradora da casa de Herodes, é o primeiro exemplo aqui. Ele está usando exemplos, né? Já usou Maria de Magdala, para mostrar a pior endemoniada. Agora ele está mostrando aqui Joana, a mulher de Cusa, e depois ele termina com Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-lo com seus bens. Por fim, irmãos, Lucas mostra que essas mulheres, olha o que é que está dizendo aí, veja, irmãos, veja o que é que está dizendo aí. Essas mulheres ajudavam. É assim que está na NVI. Mas uma melhor tradução é serviam. Essas mulheres, já no final do verso 3, essas mulheres serviam. A palavra vem aí como uma palavra diaconu ou diaconel, que quer dizer serviço mesmo, serviço prestado. É dessa palavra diaco que surge os diáconos, né? Que eles são servos da oração e do assistencialismo na palavra de Deus. Não é que Lucas estava dizendo que essas mulheres eram diaconisas, não. Lucas está dizendo a atitude natural, o que acontece naturalmente, irmãos, na vida dos crentes. Eles são alcançados pela graça, suas vidas são transformadas e prontamente eles servem. E nós estamos vendo aqui, irmãos, essas irmãs dando o seu melhor. Olha a relação aqui. A primeira relação de totalidade aqui no reino, de devolução, de entrega máxima, está associada aqui a Joana, mulher de Cusa. Cusa era um desses que serviam a Herodes, era um alto administrador. O que é que Lucas está mostrando aqui, irmãos? Está mostrando como o reino de Deus está avançando, Camilinha. Cristo não só está alcançando pessoas simples, Cristo está alcançando pessoas poderosas, pessoas da corte, pessoas da cúpula política, pessoas de muito dinheiro. Jesus vai ser sustentado pelo dinheiro da corte, irmãos. Jesus vai ser sustentado pelo dinheiro daquele que zombou dele, de Herodes. Cristo vai ser sustentado por aqueles que não querem sustentar a Cristo, mas Cristo vai ser sustentado por esses. Duas hipóteses aqui. A primeira, que Cusa tenha sido de fato quebrantado pelo Evangelho, ou seja, os próprios membros da corte, da elite econômica, da política ali, herodiana, romana, estavam sendo alcançados pelo Evangelho. Uma hipótese, Cusa disse assim: mulher, eu sei quem é Jesus, está aqui o nosso dinheiro, está aqui os nossos recursos, sustenta o ministério desse homem, porque ele é Deus entre nós. Outra hipótese, pode ser que Joana esteja remando contra o seu marido. Ela pode ser uma alcançada pela graça e o seu marido dizer: olha, não faz isso, tá? Eu não quero que você sirva a Jesus. Cuidado com esse Jesus, porque esse Jesus, Herodes está de olho nele. Eu sei das notícias do império. Ele já pegou João Batista para pegar Cristo, e se ele for atrás desse Cristo, eu não quero que você esteja envolvida nessa situação. Pode ser uma hipótese. E sabe o que Joana disse para o seu marido? Se essa foi uma hipótese: mais me importa obedecer a Deus do que aos homens. Isso serve aqui para as irmãs que ficam muitas vezes dizendo assim: não, pastor, mas eu não tenho condições de ser melhor, porque meu marido não chega junto, porque meu marido não pode, porque meu marido não quer. Das duas uma, ou seu Senhor é o seu marido, ou seu Senhor é Deus. Se o seu Senhor for Deus, pode ter a certeza que Deus vai dar meios, como Ele deu para Joana, para que ela abençoasse o reino de Deus. Não apenas com seus recursos, mas também com toda a sua vida. Joana estava na corte, irmãos. Era muito difícil você ser Joana, porque se seu marido fosse salvo, você morreria com a sua casa por causa do seu marido. E ele estava ali dizendo: nós somos de Cristo. Se o seu marido não fosse salvo, Joana estaria dizendo: eu morro por Cristo, porque antes de ser casada com meu esposo, eu sou casada com Jesus Cristo. São esses exemplos aqui, irmãos, que nós temos nas Escrituras. Isso é algo muito sério. E agora, para a gente terminar esse texto, nós vamos falar um pouquinho de Susana. Susana, no hebraico, quer dizer lírio. Susaná quer dizer isso, significa lírio. Final do verso 3 aí. Então, irmãos, na cultura hebraica, esse nome Susana, né, esse nome de Susana, na verdade, lírio, sempre carregava uma ideia de beleza, de simplicidade. E acima de tudo, esse nome lírio sempre
estava associado ao cuidado do Senhor. Vocês lembram no Sermão das Bem-aventuranças o que é que Jesus Cristo disse? Ele disse assim: olhem os lírios do campo, olha a beleza deles. O Pai que está no céu cuida dos lírios do campo. Será possível, ó homens, que o Pai que está nos céus, que cuida dos lírios do campo, não cuidará das vossas vidas? Então, aqui, irmãos, Susana aparece como uma pessoa simples. É essa a ideia que Lucas quer mostrar aqui. Ele quer mostrar os extremos. Uma extremamente importante, Joana, mulher de Cusa, e outra extremamente simples, que era marcada pelo cuidado de Deus. Se a gente fizesse uma tipologia aqui, ou seja, se a gente tentasse achar uns tipos de Cristo, uma metáfora para associar o que Lucas estava dizendo, uma expressão que não é literal, mas que se transforma, tem um valor simbólico que Lucas estava dizendo. Ele estava dizendo exatamente isso, que assim como no passado o Deus de Israel cuidava dos lírios do campo, hoje o Cristo, que é o rei desse reino, que é o rei da igreja, cuida dos lírios que são seu povo, cuida dos seus, simples como são. Irmãos, aqui há uma outra verdade que Lucas mostra, é que o lírio é algo simples, é algo delicado. É assim que deve ser também o povo de Deus, um povo transformado, um povo humilde, um povo simples, um povo bendito. É assim que deve ser o povo de Deus. A nossa confissão diz assim: todas as pessoas em todo o mundo que professam a fé do Evangelho e vivem em obediência por Deus por meio de Cristo, segundo Ele requer, elas não destroem a sua própria profissão de fé em erros quaisquer, ou fundamentais, de impiedade, mas elas são e podem ser chamadas de santos visíveis. Irmãos, Lucas está mostrando esse texto aqui, e a nossa confissão está alinhada com esse texto, para mostrar exatamente isso, que o reino de Deus, ele não é apenas para ouvintes, porque 3 ações já aconteceram aqui. Primeira, Jesus pregou, ele foi anunciando. Segunda, Jesus libertou. Terceira, Jesus reuniu. Joana é do reino, Susana é do reino, as mulheres são do reino. Mas, irmãos, onde o reino de Deus chega, esse reino sempre acompanha o serviço cristão. Esse reino sempre mostra que esses que são chamados por Cristo servem a Deus com seus bens. Essa é a mensagem final de Lucas. Servem a Deus com suas posses. Meus amados irmãos, nessa noite, o reino de Deus avançou. Cristo avançou mais um pouco com o seu reino. O Evangelho nessa noite foi pregado com fidelidade e verdade. Nessa noite o perdido foi alcançado, o perdido foi encontrado. Nessa noite o coração que estava endurecido, ele foi amolecido, porque ele foi confrontado. Aquele que estava cativo, hoje é liberto. O oprimido encontrou o descanso que tanto procurava. Aquele que estava dominado pelas trevas, como Maria, foi restaurado pela graça. O pecador recebeu uma nova vida. O pecador que estava longe foi trazido para perto. O simples foi incluído e passou a fazer parte agora do povo de Deus. O que foi alcançado, você e eu, começamos a servir. O que recebeu a graça sustenta a obra, abençoa a obra. O que antes vivia para si, agora vive para Cristo e só para Cristo somente. E o povo que era individual e buscava seus próprios interesses, agora se reúne ao redor de Cristo para adorá-lo em culto, para obedecê-lo no dia do Senhor e para viver reunido dia após dia, domingo após domingo, até a sua volta, a volta de Cristo. Porque o reino avançou, Cristo está diante de nós e é impossível que quando Cristo nos chame para o seu reino, nós olhemos para trás, para a nossa antiga vida. Que Deus nos abençoe, que Ele faça morada em nossos corações. Vamos orar, meus irmãos.